Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos de volta aqui mais uma vez no nosso encontro semanal para falar sobre Bíblia, teologia, arqueologia e assuntos afins. Se você não é inscrito no canal, está aqui o meu convite, venha fazer parte do nosso canal do Rodrigo Silva Arqueologia. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, comunique com seus amigos, o seu comentário também será muito bem-vindo. Antes de entrar no texto de hoje, no tema de hoje, sobre Francisco ser ou não o último Papa da história, e logo depois viria o juízo final, deixe-me fazer um convite todo especial para você. Você já deve estar sabendo que eu estou lançando na internet, já está há algum tempo correndo, o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Já são mais de 6.000 alunos e alunas que toda semana estudam a Bíblia comigo. Nós vemos a Bíblia no seu original, livro a livro, do Gênesis até o Apocalipse. Como está nos originais grego, aramaico, hebraico, o contexto da época, passagens de difícil interpretação, a hermenêutica, a relação da Bíblia com outros escritos, enfim. É um conteúdo bem forte, bem pesado, mas didático, tá certo? Mas não diferente do que eu daria numa faculdade de teologia. E se você fizer esse curso, você poderá, dependendo da modalidade que você assinar, ganhar um curso de grego, que você pode fazer aí da sua casa, grego bíblico, de hebraico bíblico e outros temas também que nós temos ali na plataforma. E de quebra, você estará ajudando a construir o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Eu vou deixar aqui no descritor desse vídeo o link como você pode ter mais informações a esse respeito. Vai ser um prazer ter você como companheiro de jornada nesse estudo profundo da Palavra de Deus, tá certo? Bom, vamos então ao tema de hoje. Você já ouviu falar de uma misteriosa profecia que aponta o Papa Francisco como sendo o último dos papas? A famosa profecia de São Malaquias? Alguns talvez sim, outros talvez não. Eu vou gastar um tempo agora aqui comentando-a e dizendo por que eu discordo dela. Muita gente pode até pensar assim, para que perder tempo com isso? É porque tem muita gente sincera que está com dúvida. Então vou colocar aqui o que é essa suposta profecia e o que nós podemos dizer a respeito dela. A primeira vez que eu ouvi falar da famosa profecia de São Malaquias, eu até pensei que era o próprio Malaquias, profeta do Antigo Testamento. Eu era adolescente, estava conhecendo a Bíblia. E quando eu era office boy em Belo Horizonte, uma das coisas que eu fazia sempre com o meu salário era, todo mês, separar um pouco de dinheiro e comprar livros. Eu ia muito para livrarias de livros usados e ali eu comprava os livros que eu gostaria de ler. E um dia, na livraria, eu encontrei lá alguns fascículos. Eu acho que era da editora Abril, mas eu estou com dúvida aqui agora, chamado Os Profetas. Eu acabei dando muito desse material aí, eu desfiz boa parte da minha biblioteca e acabei mandando isso embora. E cada fascículo era sobre um profeta diferente. Falava de Nostradamus e outros mais, e falava os segredos de Fátima, e falava também do São Malaquias. Malaquias, ou São Malaquias, porque ele foi canonizado pela Igreja Católica, ele se tornou santo, ele era do século XII, e ele tinha supostamente algumas visões proféticas. Quem escreveu uma biografia a seu respeito e falou muito dele foi o seu contemporâneo Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux é muito conhecido da teologia católica e ele falou de Malaquias, que era um homem piedoso, fiel à igreja, um bom líder da igreja e que ele tinha visões de Deus. Agora, é curioso que no século XII, quando ele existiu, perdão, essa tosse ainda é reflexo da doença que eu tive, tá? Eu peço desculpa a vocês que ela vai voltar de vez em quando aqui, mas eu já trouxe uma água para aliviar aqui. Clairvaux não menciona nada dessa profecia dos papas. E isto a torna, de certo modo, até assim, suspeita. Porque a dita profecia dos papas, supostamente escrita por São Malaquias, só foi encontrada em 1590 e só foi publicada 4 ou 5 anos depois. Então veja bem, São Malaquias viveu no século XII e ninguém deu conta dessa suposta profecia dele. Ela só foi aparecer em 1590, século XVI, onde um certo bibliotecário do Vaticano, chamado Arnaud Villon, diz que encontrou ali, selado na Biblioteca do Vaticano, um livro onde tinha as profecias
de São Malaquias. Ele fazia um prognóstico com uma lista de 112 papas que assumiriam o trono de Roma, desde Celestino II, que foi papa em 1143 depois de Cristo, até o último papa, que ele chama de Petrus Romanus. Eu tenho aqui na internet, eu consegui baixar o livro original, a publicação original do livro de São Malaquias, que na verdade, como eu falei com vocês, só foi redescoberto em 1590 e publicado 4 ou 5 anos depois. Ele foi publicado, como eu falei, justamente por Arnaud Vignon. Aqui está o texto, vou botar para vocês, tá bom? Como ele está em domínio público, eu tenho todo o original aqui na internet, em latim. E eu li a lista. Ele coloca todos os papas ali e ele coloca o nome de cada papa criptografado, numa linha só. E segundo os que acreditam nessa profecia, ele colocou toda a relação dos papas, como eu falei, desde Celestino II até o último papa. Ele não começou lá com Pedro, segundo a tradição católica seria o primeiro papa, nem com Lino, que seria também um dos mais antigos bispos de Roma que nós temos noção. Ele começa com Celestino. Agora, houve livros que foram publicados a esse respeito, por exemplo, teve um livro que eu li de Thomas Horn, publicado na época que o Ratzinger era papa ainda, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco não havia assumido o poder, e o nome desse livro era Petrus Romanus. Esse autor, Thomas Horn, ele não é um crítico da igreja, ele é um simpatizante da igreja católica e defensor da igreja católica. E ele dizia que, com certeza, pela lista de papas, porque você faz a quantidade, se são 112 papas, pegando desde o Papa Celestino, realmente o 112º Papa é o Papa Francisco. E o 111º seria o Bento XVI. Então é só seguir a ordem dos papas ali. Por isso que ele falava, naquela época, o Thomas Horn, que com certeza Bento XVI seria o penúltimo papa. A leitura desse livro, ela me trouxe uma coisa interessante que eu quero partilhar com vocês. Como eu falei, esse autor ele não é contra a Igreja Católica, ele defende a Igreja Católica. O detalhe novo que esse livro me trouxe é que até então eu acreditava que qualquer associação entre o papado e a besta de Apocalipse capítulo 13 era uma associação feita por protestantes, como Martinho Lutero e Companhia Limitada, que por terem uma teologia antipapista, extremamente antipapista, vinculavam o Papa ao anticristo e à besta do Apocalipse. Só que eu descobri, não apenas pelo livro de Horn, mas por outras pesquisas que eu fiz, eu posso até fazer um vídeo sobre isso no futuro, que existe dentro da Igreja Católica uma ala conservadora de pessoas que amam o catolicismo, que amam a Igreja Católica, que defendem a Santa Madre Igreja e que acreditam que o último Papa será o anticristo, ou um apoiador do anticristo. Alguns pensam que ele mesmo encarnará o anticristo ou será um apoiador do anticristo. E que esse Papa, ele usurpará o trono de Pedro e desde Roma governará o mundo contra Cristo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você ver disso que eu achei muito interessante. Por exemplo, São Francisco de Assis. Eu tenho um outro documento aqui, eu vou ver se eu consigo baixá-lo fácil aqui para mostrar para vocês. É um documento que mostra, deixa-me ver aqui, vou pegar aqui, eu vou abrir aqui que o meu iPad precisa de uma atualização e ele está meio lento. É esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. O padre cefárico São Francisco de Assis, tá bom? Tá aqui, ó, também tem a facsímile dele. Essa publicação do século XVIII trouxe uma profecia de São Francisco de Assis que ele deu um pouco antes de morrer. A bem da verdade, para ser honesto com as fontes que eu estou citando, há muitos que pensam que São Francisco de Assis não fez essa profecia, que quem colocou essas profecias de São Francisco de Assis seriam franciscanos dissidentes que queriam fazer algo contra a igreja.
Mas o que me interessa na minha tese aqui é que, ainda que não seja de São Francisco de Assis, existe um segmento dentro do catolicismo que vincula o papado à agência final do anticristo. Tá certo? Que não é coisa só de protestante. E esse material aqui, ele recebeu o imprimatur, como você está vendo aqui. O que é o imprimatur? O imprimatur é justamente quando a igreja dá a chancela dela sobre o conteúdo daquele documento. Eu não vou passar as páginas aqui, porque ele vai demorar muito, né? Mas eu anotei aqui para facilitar para vocês, na página 248 até a 250, ele fala dessa profecia de São Francisco de Assis. Eu vou citar uma parte dela, vou traduzir uma parte para vocês. Diz assim: até São Francisco de Assis, uma das mais veneráveis figuras religiosas na história, reuniu seus devotos antes de sua morte e profetizou que, abre aspas, ao tempo da sua tribulação, um homem não canonicamente eleito se erguerá ao pontificado, isto é, se tornará papa, o qual, por seu engano, levará muitos ao erro e à morte. Alguns pregadores serão silenciados acerca da verdade e outros serão pisados sob os pés da negação. E naqueles dias, Jesus Cristo enviará a eles não um verdadeiro pastor, mas um destruidor. Curioso isso. Se você olhar o catecismo da igreja, embora de maneira não tão clara, também faz referência a isso. O catecismo você não cita por páginas, é por parágrafos. Se você pegar um catecismo da igreja e olhar no parágrafo 675, diz que antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Então veja bem, alguém que levará a igreja à apostasia da verdade. Então não pode ser uma figura de fora do cristianismo, porque alguém que está fora do cristianismo não é um apóstata. Apostasia, para quem não sabe, é o rompimento com a fidelidade a Deus e as verdades de Deus. E continua dizendo, a suprema impostura religiosa é do anticristo, isto é, um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Percebeu? E eu quero ler mais um texto para vocês também, de um livro, esse é interessante, é o cardeal Henry Edward Manning. Esse cardeal, ele era anglicano, ele tinha um alto posto na igreja anglicana, e ele se converteu ao catolicismo e se tornou um poderoso católico, cardeal católico e defensor, apologeta do catolicismo. E no seu livro The Present Crisis in Holy See, A Crise Presente na Santa Sé, ele disse o seguinte, que a apostasia da cidade de Roma, do vigário de Cristo, e a sua destruição pelo anticristo pode ser imaginada muito nova a muitos cristãos, que eu bem sei, preciso recitar o texto de teólogos de maior reputação do que eu. E ele cita vários teólogos. Primeiro, Malvenda, que escreve expressamente sobre o assunto e declara como a opinião de Ribeira, Gaspar, Melos, Biegas, Soares, Belarmino e Bócios, de que Roma deverá apostatar da fé. Então a igreja deverá ser dispersa, guiada à selvageria, e deverá ser por um tempo como foi no início, invisível, oculta em catacumbas, em esconderijos, em montanhas, em lugares escondidos, por um tempo deverá ser varrida, como foi da face da terra. Tal é o testemunho universal dos padres da igreja primitiva. E há outros teólogos e escritores católicos também, como por exemplo, eu poderia dizer Yves Dupont, há alguns até modernos que acreditam que a igreja já entrou nessa área de apostasia. Há alguns católicos muito piedosos que acreditam que Francisco não é um papa legítimo. Essa questão, essa discussão está um pouco fora do que eu quero dizer aqui, mas eu só tomo a baila para você ver que dentro do catolicismo existe um segmento que acredita que a figura última do anticristo tem relação com o papado ou com alguém que estará no lugar do papa. Bom,
Munido dessa informação, há muitas pessoas que fazem uma mescla entre a suposta profecia de São Malaquias e isto aí, porque a profecia de São Malaquias coloca o penúltimo Papa como sendo o último Papa legítimo. No caso, o Bento XVI. E o último Papa, o Anticristo, ou o apoiador do Anticristo. Deixe-me dizer aqui para vocês que a Igreja Católica oficialmente não sanciona, não subscreve as profecias de São Malaquias. Embora a Igreja tenha canonizado São Malaquias como santo, ela não aceita essas supostas profecias. E de fato, eu acredito nisso aqui, existe uma possibilidade muito grande dessas profecias que hoje estão na internet, atraindo tantas pessoas aí, terem sido forjadas. Eu vou explicar a você por quê. Lembra que eu falei no início do vídeo que São Malaquias viveu no século XII, mas essas supostas profecias dos papas só surgiram em 1590? Pois bem, na época que essa profecia surgiu, já era estranho que por tantos séculos ninguém tenha falado dessa lista de papas profeticamente colocada e que nem Bernard de Clairvaux tenha mencionado isso na biografia que ele fez de Malaquias. Isso já é estranho. Em segundo lugar, em 1590 estava tendo uma transição papal e havia um cardeal católico chamado Girolamo Simoncelli. Simoncelli queria ser papa. Aí alguns supõem que por ele querer ser papa, Vignon, que era seu amigo, forjou esse documento, atribuiu falsamente a São Malaquias e fez parecer que Simoncelli deveria ser o próximo papa. Sabe por quê? Se você pegar de Simoncelli para trás até Celestino II, você tem 77 papas, ou seja, 76. O próximo seria o 77º papa, tá bom? E aquele parágrafo, aquela linha que descreve quem seria o próximo papa, bate direitinho com a pessoa dele. Muita coincidência. Outra coincidência interessante é que dos 77 papas, ou 76 que antecederam 1590, a profecia é muito precisa em falar cada um deles, vai batendo direitinho, parece que realmente que deu certo. Só que do 70º Papa até 77º Papa em diante, aí a profecia começa a ficar completamente assim, alienada, desproporcional e completamente nada a ver. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho aqui, por exemplo, profecias anteriores a 1590. Olha como é que elas bateram direitinho. Um papa, por exemplo, seria chamado de ex castro Tiberis, porque eu falei que ele dá para cada papa um nome codificado. Ex castro Tiberis, em latim, significa do castelo de Tibre, do rio Tibre. E isso coincidiu justamente com Celestino II, que foi o primeiro papa que começa a lista. Porque Celestino II nasceu justamente na cidade de Castelo, e ex castro significa do castelo, na cidade de Castelo, que fica à margem do rio Tibre. Então, ex castro Tiberis, do castelo do Tibre. Bateu direitinho, parece uma profecia até ao pé da letra. Quando você vai falar, por exemplo, de Benedicto XII, ou Bento XII, ele é chamado na profecia de Frígidos Abbas, o frio abade. E ele foi realmente abade do monastério de Frontfreude, que é justamente a primavera fria. Direitinho a profecia bateu. Um outro papa, que seria o Papa Pio III, que foi de 1503, Pio III, é chamado na profecia de De Parvo Homini. E, coincidentemente, o nome da família de Pio XIII era justamente Piccolomini. Piccolomini significa homem pequeno. Homini piccoli, homem pequeno. Piccolomini. E ele é chamado em latim de Parvo Homini, que em latim significa homem pequeno. Então, quando você pega esses papas anteriores a 1590, a profecia bate direitinho. Dali por diante, ela para de coincidir. Então, é mais sensato pensar que essas ditas profecias, na verdade, eram profecia ex evento, ou seja, depois que os papas passaram, alguém, provavelmente o Vignon, né, ele escreveu lá em latim algumas
alguns textos codificados que bateriam com os papas e julgou o 77º para bater com o Simoncelli, e dali por diante ele foi chutando. Porque depois disso, gente, não bate nada mais as profecias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Ele chama aqui, deixa eu ver um exemplo que eu notei alguns aqui para ganhar tempo. Por exemplo, o Papa Benedicto XIV, a gente sabe que seria ele pela ordem dos papas, né? Ele é chamado de animal rurale, ou animal rústico, do campo, sem instrução. E ele foi justamente o contrário. Benedicto XIV foi um dos papas mais intelectuais da história papal, não tem nada a ver. Clemente XIII era chamado de a Rosa de Umbria, mas não tem nada de Rosa de Umbria que bata com ele. E assim eu poderia dar vários exemplos. Quando eles vão falar, por exemplo, do João Paulo I, eu repito, é João Paulo I por causa da ordem, tá bom? Ali, se seguirmos a ordem de Malaquias, ele é chamado de a meia-lua. O que a meia-lua tem a ver com João Paulo I, Albino Luciani? Nada, nada a ver. O Bento XVI, que é o penúltimo papa, é chamado de o ramo da oliveira. Só que o que tem a ver ramo da oliveira com Bento XVI? Nada. E o suposto último papa, eu vou ler a profecia dele para vocês aqui. Para ganhar tempo, eu tirei o texto em latim e coloquei aqui no computador, tá bom? Eu quero, antes de mais nada, dizer que o meu latim está enferrujadíssimo. Eu não convivo muito com os textos em latim, já esqueci muita coisa, não leciono. Eu vou tentar ler e traduzir alguma coisa para vocês aqui. Eu preferi usar em latim do que uma tradução para ficar mais ao pé da letra. A parte que fala do último papa, vem aqui, ó. Em persecutione extrema, SRE, que seria a sigla para Sancta Romana Ecclesia, em persecutione extrema, Santa Romana Ecclesia, sedebiti Petrus Romanus. Então quer dizer o seguinte, na última perseguição, em perseguição extrema, na última perseguição da Santa Igreja Romana, sedebiti, se assentará, quer dizer, como um governo, né? Petrus Romanus. Então seria um Papa Petrus Romanus. E continua dizendo, qui paceti oves multis tribulationes, que apacentará sobre muitas tribulações. Quibus transactis civitas septicolis director, e que trará fim a civitas septicolis, a cidade das sete colinas, que é Roma, que ele trará fim à cidade de Roma. Et judex tremendus judicabiti populum suum, e trará o juiz que julgará o seu povo. Só isso que a profecia diz. O que isso tem a ver com o Papa Francisco? Absolutamente nada. Mas aqueles defensores que querem colocar algum emblema de positividade aqui nas profecias de São Malaquias vão falar, porque o Papa Francisco, que ele deveria chamar Petrus Romanus, né? Não, é porque o Papa Francisco ele assumiu o nome de São Francisco de Assis. E o pai de São Francisco chamava-se Pedro. Nossa, para mim muita forçação de barra, né? Pegar que o pai de São Francisco de Assis chamava-se Pedro, e por isso a profecia se cumpriu. Sinceramente, embora eu creia na Bíblia, na palavra de Deus, eu não sou crédulo para qualquer coisa que aparece. Até mesmo algumas coincidências, para mim, não são suficientes para atribuir um ar de legitimidade ao texto. Quer ver um exemplo? Eu vou até fazer uma brincadeira com vocês aqui. Vocês se lembram, vocês devem ter visto essa foto por aí, né? Reconhece? Os dois últimos papas que estão vivos. De um lado você tem Bento XVI, que é o Ratzinger. Do outro lado você tem Bergoglio, que é o Papa Francisco. Dois papas se encontrando. Aí, de maneira muito bem humorada, o Maurício de Souza colocou essa charge do personagem Chico Bento, onde ele fala justamente assim: "Tô orgulhoso do meu nome. Acho que o pessoal do Vaticano lê minhas historinhas." O que o Chico Bento quer dizer? É um trocadilho, se você for colocar, que o nome do personagem de Maurício de Souza é justamente o Chico Bento. Vamos ver aqui, ó. Voltando aqui. Chico Francisco Bento. Coincidência, não é?
Chico Bento, um personagem de Maurício de Souza. Agora, piadas à parte, eu vou dizer que então foi uma profecia de Maurício de Souza quando ele criou o personagem, é porque no futuro havia um Papa Francisco e um Papa Bento, Chico Bento, juntos? Não. Existem coincidências na história que não passam de coincidência. Não podemos confundir coincidências esporádicas na história com o cumprimento de uma profecia legítima e honesta. Ficou claro para vocês? Então, o que eu posso aprender de tudo isso, meus irmãos? Eu acredito piamente na palavra de Deus, tá certo? Eu acredito que ela tem a profecia, mas justamente por confiar na profecia bíblica e ver a superioridade dela em meio a esses achismos e teorias da conspiração que tem na internet, que eu me torno cada dia mais cético quanto muitas coisas que tem por aí. Em resumo, na minha opinião, a obra sobre a lista dos 12 papas atribuída a São Malaquias foi apenas um documento forjado no século XVI, talvez por Arnaud de Lyon, que até deu o nome do livro de Lignum Vitae, Árvore da Vida. Ele forjou esse documento, quem sabe para fazer com que Simocelli se tornasse o próximo papa, o que não deu certo, porque o Papa acabou sendo Niccolo Sfrondati, que se tornou o Papa Gregório XIV, então não deu certo a ideia, e que as profecias acertadas de São Malaquias, do primeiro Papa até o 77º Papa, são apenas profecias feitas após o evento, que alguém pegou a história passada e ficou pegando Papa por Papa e copiando ao seu bel prazer ali coisas que batiam, e que dali por diante ele chutou, e, em outras palavras, se trata apenas mais de algo forjado, um hoax, como dizem em inglês, algo que não é real. Então, aqueles cristãos que estudam a Bíblia, cuidado, porque agora, nessa época de sensacionalismo, existe muita falsa profecia, muita teoria da conspiração inundando as redes sociais, de modo que isso pode ser um cavalo de Troia no meio do cristianismo. Muitos cristãos podem, opção A, desistir de estudar livros sérios como Daniel e Apocalipse para acreditar nessas coisas bizarras que aparecem na internet. Ou letra B, acreditar que as profecias bíblicas são tão ridículas quanto essas coisas que propagam aí nas redes sociais. Essa é a minha opinião sobre a questão dos papas. Se Francisco será o último papa ou não, eu não sei, porque eu não sei a data da volta de Jesus. Nós temos sinais que indicam que a volta de Jesus está muito próxima, bem como a hegemonia do anticristo. Mas a data do calendário eu não sei, tá certo? Eu não sei. Então estudemos a Bíblia, observemos os sinais dos tempos, mas prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém, principalmente no estudo da Bíblia Sagrada, tá certo? E não esqueça de olhar no link aqui o meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Se você quiser se matricular, vai ser um prazer ter você como meu aluno ou meu companheiro de jornada no estudo da Bíblia Sagrada. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.